Hello everyone, good morning for you. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Mas primeiro eu queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês, tá? Na aula passada a gente viu um assunto muito bom, já faz um tempinho, e agora a gente vai continuar com uma outra unidade, tá? Mas antes disso, vamos só relembrar algumas das coisas que a gente aprendeu na aula anterior, tá bom? Lembro que a gente parou lá na página 32, que falava sobre os brinquedos, ou toys em inglês, tá? Agora nós vamos aprender um novo assunto, que é sobre cores, colors. Então, lá na página 34, ela vai ter algumas cores que nós vamos aprender agora, que são 6. A primeira delas é essa daqui, que é a cor da minha camisa, red. Red significa vermelho. Vou deixar aqui na tela para todo mundo ver, tá bom? Red. Tentem sempre repetir comigo para a gente aprender a pronúncia das palavras, tá? A segunda palavra é o amarelo. E amarelo em inglês, eu acho que todo mundo sabe, é yellow. Yellow. Muito bem. A terceira palavra que nós vamos aprender, eu estou olhando aqui pelo livro, tá? Para me acompanhar junto com vocês. Me acompanhem também na página 34. É o black, a próxima cor. Black. Black é preto. Aí nós vamos ter só mais 3 cores para essa atividade de hoje, para essa unidade de hoje, que é o verde, o azul e o branco. Verde em inglês se pronuncia green. Green. Muito bem. Blue é azul, que é essa cor que vocês estão vendo aí na parede do meu quarto. Blue. E por último nós vamos ter o branco, que é white. Fácil, né? Então, depois que a gente aprende todas essas 6 cores, vão faltar só algumas que a gente vai vendo depois, tá bom? Só que aí eu preciso que vocês vão lá no final do livro, na página 16, para a gente poder fazer uma atividade. Lembra que o nosso livro de inglês, ele vem com as atividades lá no final do livro, tá? Então, a da página 16, eu quero que vocês respondam. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Pelo WhatsApp, ou então peça ajuda para o papai ou para sua mamãe, para quem puder te ajudar aí em casa. Eu não sei se todo mundo lembra, mas eu lembro que a gente fez, que eu expliquei para vocês que quando nós vamos se referir a algo, quando a gente vai dizer isto é, ou então aquilo é, nós utilizamos o it is, que está aparecendo aqui. Quando eu digo it's red, eu estou dizendo que é vermelho. Se eu digo it's black, quer dizer é preto. Então aqui na página 16, nós vamos ter assim: what color is it? Que cor é essa? E tem a resposta ao lado: it's red. Tá aí dentro desse quadradinho no início da página. Aí depois tem a primeira questão que diz complete, que é complete. Na primeira questão, você vai ter que olhar para a palavra, para a frase que está dentro do quadradinho acima e ir só completando ela com as palavras que faltam. E assim você vai fazer na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Eu vou fazer a primeira para vocês terem uma noção e ir fazendo as próximas, tá bom? A primeira questão tem assim: what, aí tá faltando uma palavra, mas eu olhando para a frase que está em cima, eu consigo saber qual é a palavra. E qual é a palavra que está faltando? Muito bem, a palavra que está faltando é color. Então, nós vamos colocar color aí onde está o espaço, a linhazinha, tá? What color is it? Vai ficar desse jeito. E em português significa qual cor é essa? Qual cor é essa? E aí tem a resposta ao lado, tem só it's, aí a gente tem que completar com a cor. Só que aqui tem BL, espaço e o K. Pela escrita, a gente já consegue saber que aqui não é vermelho, porque vermelho é o red, só são 3 letrinhas. Então aqui vai ser o black, porque o black começa com B, L e termina com K, certo? Muito bem, então assim nós vamos responder a outra também, a segunda questão. E prestando atenção, porque às vezes o livro pode mudar a cor que tem lá no final, que tem no final na resposta.
E aí a gente não vai seguir o exemplo exatamente como está lá em cima, porque lá em cima eles colocaram como exemplo o vermelho, que é o red, mas embaixo aqui já foi black, então a próxima pode ser o red, pode ser o white, pode ser pink, pode ser qualquer cor. Lembrando que o pink é o rosa, que a gente não viu aqui o rosa. A gente também não viu brown, brown é marrom, tá? E outra cor também que eu posso falar para vocês aqui é o cinza, que é gray. Cinza em inglês é gray. Alguma dúvida? Lembrando, qualquer dúvida é só perguntar. A segunda questão que nós vamos resolver de hoje, dessa unidade, é Color, Unscrabble and Answer, que quer dizer pinte, escreva e responda. Só que aqui nós temos uma frase que ela está toda fora de ordem. Tem is primeiro, tem um what depois, aí tem um ponto de interrogação, color, it. O que nós vamos fazer? Organizar essa frase. E como que eu vou organizar ela? Olhando para o exemplo que está lá em cima, que é... Eu não vou falar, mas é só você olhar para o exemplo que vocês vão conseguir fazer, tá bom? E aí você vai responder qual é a cor da pipa, que está aí como desenho. Se ela não tem cor, você vai pintar ela da cor que você quiser e colocar o nome da cor em inglês, depois da palavra it's, tá? Que está aqui embaixo. Muito fácil, muito fácil. Aí nós vamos para a próxima página. Como nós estamos conhecendo essas palavras agora, então é normal que a gente ainda não saiba como escrever algumas delas. Algumas são mais fáceis, algumas são mais difíceis. Pensando nisso, para a gente exercitar isso, lá na página 39, ou seja, você vai voltar agora lá para o início do livro e vai responder duas questõezinhas muito simples, que são de ligar. A primeira você vai ligar a palavra à continuação dessa palavra, ou seja, o comecinho de uma palavra ao final dela mesma. E aí você liga a cor seguinte, porque aqui são os nomes das cores. Então, o primeiro exemplo nós vamos ter red. Red, como está escrito aqui, começa com R, depois tem o E e depois tem o D. Então você vai ligar a continuação que tem aqui abaixo. Então eu vou pegar esse pontinho e ligar lá para a penúltima opção que nós temos aí e depois ligar para a cor vermelha, tá bom? Acompanhem comigo junto no livro para vocês saberem onde eu estou falando isso, tá? E assim você vai fazer em todas as outras 2, 3, 4, 5. Em todas as outras 5 opções que temos aí. Em todas as outras 5 questões. Já na segunda questão, tem dizendo assim, circle. Circle quer dizer circular. Ou seja, você vai circular o desenho ou o nome da cor que se pede na questão. Por exemplo, it's red. Na primeira questão diz isso. It's red. Que quer dizer é vermelho. E aí, o que nós temos de vermelho aí? Tem uma bolinha vermelha. Aí você vai circular ela. A primeira eu já respondi, vocês vão responder a segunda, terceira e a quarta. É muito fácil. É só ler o it's e ver qual é a palavra que vem depois. Cada uma dessas palavras a gente já viu, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Nós aprendemos um pouco das cores e relembramos algumas coisas que a gente viu na aula anterior. Até a próxima, qualquer coisa é só me perguntar. Bye, bye!